meus irmãos, muito bom dia, louvado seja o Senhor. Por mais um dia estamos reunidos em sua poderosa presença. É muito gratificante poder estar com os irmãos novamente para desfrutarmos de mais um café diário. Espero que esteja tudo bem com você. Espero que em nome de Jesus vocês estejam tendo já o início de quarta-feira muito abençoada, né? A quarta-feira, chamada aí da quaresma, chamada aí de quarta-feira de cinzas, depois desse período aí carnavalesco, né? Entra-se agora esse período aí, mas eu não quero falar desse assunto hoje não. Quero tratar com vocês de um café diário hoje diferente. Depois ou outro dia, né? Eu poderia até usar essa oportunidade de trazer um café diário relacionado à quaresma, né, quarta-feira de cinzas e tal, mas Deus propôs no meu coração trazer uma palavra diferente. Que Deus abençoe vocês, estamos reunidos novamente, conto com a sua colaboração, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar aqui com vocês uma mensagem que foi pregada no culto de domingo, culto em nossa igreja de Santa Ceia, onde nosso pastor nos trouxe uma palavra poderosa da parte de Deus, que inclusive está no YouTube, lá no canal da igreja. Se você depois quiser assistir a mensagem, é só você pesquisar no YouTube, bota-se Pastor Ricardo Menezes, e você vai ver lá a mensagem que tem lá, e a primeira mensagem que vai aparecer é o Deus que fez, refaz. Veja essa mensagem, Deus vai falar poderosamente com você também. No nosso café diário de hoje, eu quero compartilhar com vocês um texto que nos fala em João, capítulo de número 9, onde a Bíblia vai nos contar que o Senhor Jesus, ele vai curar um cego de nascença. Era um homem que já era adulto e que nasceu com essa deficiência. Este homem nasceu sem desfrutar das belezas de você poder enxergar, de você poder ver, né? Nós sabemos, muitas das vezes, nós não valorizamos as bênçãos naturais que o Senhor pôs em nossa vida, como o nosso corpo, o funcionamento dos nossos membros. Nós muitas das vezes não agradecemos e não valorizamos, enquanto que para muitos, né, até o fato de ouvir, de enxergar é algo que é um sonho, é um desejo que talvez às vezes nem acontece, e muitas das vezes a gente não é grato pelas bênçãos que o Senhor tem nos proporcionado. Esse moço, ele é curado pelo Senhor Jesus, ele tem a sua visão aberta novamente, e o texto nos diz que quando Jesus o cura, era em um sábado, e para os judeus daquela época, o sábado não se podia fazer nenhum tipo de atividade. Era um sábado dedicado ao Senhor. Como nós falamos que para nós cristãos o domingo é o domingo do Senhor, mas nós entendemos que todos os dias é dia do Senhor, todos os dias são consagrados ao Senhor, mas nós cristãos temos a popularidade de dizer que o domingo é do Senhor. Isso já é comum no nosso meio cristão. Os judeus tinham sábado. No sábado, eles não faziam absolutamente nada. Não podia fazer exatamente nada. Eles não podiam fazer absolutamente nada. Então, para os judeus, o sábado é extremamente, consagrado ao Senhor. Não deve se trabalhar, não deve fazer nenhum tipo de atividade. É um dia que eles tiram para se dedicar totalmente ao Senhor, não fazer nenhum tipo de atividade. Os empregados, ninguém faz nada. Então, esse homem é curado exatamente pelo Senhor Jesus no sábado. Quando aqueles fariseus, que era um grupo de judeus que estudava os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Torá, esses homens eram estudiosos, como nós conhecemos popularmente hoje, teólogos, né? Daquela época, eles estudavam os 5 livros da Bíblia, escrito por Moisés, que era um livro que eles reconheciam como divino da parte de Deus. E eles viviam a prática daqueles 5 primeiros livros da Bíblia. E vocês sabem que é o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico,
Números e Deuteronômios. Esses são os 5 livros iniciais da Bíblia, chamado pelo judeu de Torá ou Pentateuco. Interessante é que quando Jesus cura esse homem provavelmente já estava ali há muito tempo, várias vezes, diariamente, com o propósito de mendigar, pedir esmola para sobreviver. E em nenhum momento nós vamos ver a Bíblia narrando que aqueles homens se importavam em ter alguém cego pedindo ajuda. Mas quando Jesus cura aquele homem, logo de imediato esses religiosos vão se incomodar. Eles vão ser chamado a atenção por causa que aquele homem foi curado. E só quem já foi curado, só quem já foi tocado por Deus, não consegue ficar calado. Você quer glorificar, você quer exaltar, você quer pular, é natural. Mas para os judeus naquele dia não poderia ter nenhum tipo de euforia, nenhum tipo de expressão, nada. Então eles se incomodam quando esse homem ele festeja porque ele foi curado. E é interessante que aqueles fariseus vão duvidar da cura daquele homem, ao ponto de, mesmo ele ser um homem adulto, chamarem os seus pais para testificar se verdadeiramente aquele homem havia sido curado. E os próprios pais dele disseram: olha, ele já é adulto, pergunte para ele. Talvez nós como pai, né, nós criamos ele, nós vimos que ele era cego, mas ele agora é um homem, ele pode responder por si próprio. Então eles duvidam de que aquele homem foi curado. E o Senhor Jesus, ele vai advertir a partir do versículo 35. Olha que interessante. Jesus, a partir do versículo 35, diz o seguinte: e Jesus ouviu que tinha expulsado, e encontrando, disse-lhe: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: tu já tenho visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que não vejam, e os que veem sejam cegos. Olha só que interessante. Jesus ele vai ter um encontro depois que cura aquele cego. Tem toda aquela confusão dos fariseus religiosos judaicos, se ele foi curado ou não, se ele fingia ser cego ou não. Até isso foi levantado, de que aquele homem fingia ser cego. Jesus vai encontrar esse homem, e o homem não tinha visto quando ele foi curado. O homem ficou tão alegre, tão eufórico, que ele nem percebeu quem havia o curado. Depois Jesus aparece na frente dele e conversa com ele. E ele pergunta: você crê no Filho de Deus? Ele diz: para quem é ele, para que eu possa crer nele? Ou seja, aquele homem foi curado, mas não sabia quem tinha curado ele. Então, de fato, o homem era cego. É incontestável essa realidade. Então o homem diz: então me mostre quem é esse homem para que eu creia nele. E Jesus disse: você está diante dele, sou eu que estou falando com você. E a Bíblia diz que ele se prostrou e adorou o Senhor. E o Senhor responde: eu vim da vista, mas também vim para tirar a vista. Olha que interessante. Os judeus que eram religiosos, preste muita atenção nesse café, os judeus que eram religiosos, que conheciam a palavra de Deus, que eram para ser instrumentos usados por Deus para ensinar, para redarguir, para corrigir, para colocar no caminho aqueles que não tinham tanta instrução, estavam se comportando como pessoas que eram cegas. O homem foi curado e eles, pela sua arrogância, sua prepotência, o seu achismo de serem muito espirituais e homens de Deus, não faziam eles enxergar a obra que Deus estava fazendo. Eu quero dizer nessa manhã, querido, que você que está na igreja há muitos anos, que você que é pastor, que você que é líder, que você que é missionário, que você que prega, que você que é usado por Deus, não caia na besteira de achar que você é super crente, que você é super espiritual.
Não caia na besteira de que porque você entrega a revelação, você faz um monte de coisa, as pessoas te admiram, as pessoas olham para você e veem você como o homem de Deus. Não caia na besteira de se achar intocável. O problema de muitas pessoas estar caindo, envergonhando e sendo envergonhada é pelo fato delas não entender que a obra que é feita não é por causa de nós, é por causa daquele que nos salvou pela sua infinita misericórdia. Esses judeus eram religiosos, e tem muita gente que conhece a Bíblia demais. Tem gente que pega essa Bíblia aqui, irmão, e de Gênesis Apocalipse ele destrincha esse livro. Mas não adianta esse livro você saber ele de capa a capa, se ele não tem efeito nenhum sobre a sua vida, se ele não é uma regra de fé para a sua existência. Se você não usa ele, se você não usa esse livro como uma bússola para o teu caminho, não adianta você conhecer esse livro, a história, os acontecidos, se ela não é a regra de fé para você seguir e viver. Não é esperança da tua crença, da promessa daquele que há de vir. Então existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, pregam, cantam, entregam revelação, mas que vivem cegas espiritualmente. E eu digo uma coisa para você, sem medo de errar: a maior cegueira não é aquela física que aquele homem vivia. A maior cegueira era de alguém que estava dentro da casa de Deus e não conseguia enxergar Deus trabalhando. Tem pessoas que estão dentro da igreja e dizem assim: eu sou crente há muitos anos, e já acostumou com aquele ambiente. Ele não consegue mais crer nas coisas de Deus. Se tornou uma pessoa metódica, se tornou uma pessoa que acostumou com o ambiente. E nós precisamos todos os dias entender que nosso Deus é um Deus de novidades, e a nossa vida precisa estar todo momento em busca desse Deus que sempre se renova em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz, aqui no livro de João, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz que o Deus desse mundo, o diabo, ele cegou o entendimento das pessoas para que não entendesse e não enxergasse a luz do Evangelho de Cristo. Quando nós lemos esse texto, achamos que só quem é fora da igreja, mas tem muitas pessoas dentro da igreja que estão cegas pelo diabo. Elas acham que continuam na direção de Deus, mas já perderam a sua visão espiritual, já foram cegas espiritualmente. Quando eu tento forçar, mostrar para as pessoas que eu sou santo de uma maneira que as outras pessoas estão abaixo de mim, eu perdi a direção de Deus. Porque o fato de eu estar na frente de uma igreja não me faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, cobra-se mais de mim e cobra-se mais da minha vida, exemplo para que outras pessoas venham se espelhar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então tem muitas pessoas que estão por aí nas igrejas entregando revelação, entregando profecias, e não são de Deus. Estão cegas de forma espiritualmente. Então tome muito cuidado, meu querido irmão. Tome muito cuidado, minha querida irmã. Muitas das vezes a gente se preocupa com a beleza física do nosso corpo e esquecemos do principal, que é o nosso espiritual. A nossa alma está amargurada, a nossa alma está doente, nosso espírito está doente. Nosso corpo às vezes está bonito, cabelo bonito, roupa bonita, mas o espiritual. A Bíblia diz em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 13, e por isso que uso parábolas, Jesus falando: eles olham, mas não vê, escutam, mas não ouve e nem entende. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvires o que eu digo, não entenderão. Quando ouvirem o que eu faço, não compreenderão, pois o coração desse povo está endurecido.
ouvem com dificuldades e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não vê, seus ouvidos não ouvem e seu coração não entende e não volta para mim, nem permite que eu os cure. Olha só, as pessoas que estão dentro da igreja, anos e anos, pregam, fazem, acontece, mas muitas das vezes entrou no automático, eles não ouvem, deixaram de ouvir. A Bíblia fala em Apocalipse que o Senhor está do lado de fora da sua igreja, batendo, querendo entrar. Ou seja, muitas igrejas trocaram a liderança do nosso Deus por causa daquilo que convém ao seu próprio coração. Hoje, o centro em muitas igrejas, o centro dentro da igreja, em muitos lugares chamado de igreja, não é Cristo, não é o seu sacrifício, não é a sua salvação, não é a sua restauração e transformação. É o homem, é o profeta, é a profetisa, é a missionária, é o pastor, é o apóstolo, é o bispo, é quem está lá na frente. E eu digo uma coisa para você, querido. Eu prefiro a minha vida inteira cristã não entregar revelação para ninguém do que eu entregar revelação, por mais que realmente seja uma revelação verdadeira. Porque tem muitos por aí que entregam a revelação que é batata, como nós diz, são de verdade, mas no final eu ouvi naquele grande dia o Senhor dizer: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Por quê? Eu só ouvia aquilo que agradava ao meu coração. Então eu preciso entender que a minha vida tem que estar na vontade do Senhor. Os meus ouvidos têm que estar atentos para ouvir o meu Senhor. Os meus olhos têm que estar vendo o que o meu Senhor quer que eu veja. Porque hoje nós estamos vendo igrejas que se tornaram, na verdade, palanque de circo, viraram palhaçada. O que é santo está sendo zombado. Pessoas estão brincando com o sagrado. Mas eu digo uma coisa para você: aquele que vive para o todo sempre, chegará o dia em que ele requererá de cada um o que foi feito. Por isso, meu irmão, que você que já está há muito tempo na igreja, vaso de Deus, você, meu irmão, que ouve a palavra diariamente e ainda não é de Cristo, eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus é um Deus de ordem e de decência. Deus fala, Deus usa os seus para entregar revelações. Sim, eu creio, mas tem que ser de Deus. Tem uma missionária que ela sempre ouve o Café Diário, uma grande mulher de Deus que eu conheço, que ela fala assim: irmãos, se for para entregar a revelação, que seja de Deus. Ela vai ouvir isso, que seja de Deus. Ela é bem enfática, porque hoje em dia todo mundo acha que Deus tá falando, que Deus é tagarela. Não, Deus ele é específico. E outra coisa, irmão, para acabar o Café Diário, nós cortarmos logo isso. Para de ficar esmerilando, para de ficar rodeando. Se Deus te entregou algo para falar para alguém, fala logo, irmão. Para de ficar fazendo efeito com a voz, para de ficar engrossando a voz, para de ficar fazendo munganga, como nós falamos nordestinamente, né? Fazendo palhaçada. Entrega o que Deus te deu e pronto, acabou, irmão. Entrega o que o Senhor te deu e pronto, acabou. Se é para orar, ora. Se é para entregar uma revelação, entrega. Para de ficar inventando o que não tem. Entrega o que o Senhor falou e pronto, acabou. E vai para o teu lugar. Hoje a necessidade das pessoas de ficarem que outras pessoas vejam ela como profetas, como servos do Senhor. Tem até o relato de um pastor que ele falou que foi pregar. Nesse culto tinha um homem que entregava revelação. Quando chegou no final do culto, que o pastor da igreja chamou o pregador da noite e o outro profeta para orar, as pessoas não foram receber a oração do pregador, porque o pregador não entregou revelação nenhuma. As pessoas foram no cara que entregava a revelação. Olha que coisa. Então, meu irmão, se você não vai para a casa de Deus para buscar a Deus em espírito e em verdade, você está perdendo tempo. Porque na verdade você não está atrás de Deus, você está atrás de adivinhação. Então não adianta. Deus
só fala com aquele que busca relacionamento com Ele. Se você quer ouvir a Deus, leia a tua palavra, leia a Bíblia, que você vai ouvir Ele falando purinho com você. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo encontro.